Nós vamos conversar sobre o gênero de narrativas. É o maior gênero que nós temos na escritura. Quase toda ela você tem histórias. Na verdade, tudo é uma grande história na escritura. Tudo é uma grande história e nós poderíamos quase dizer que todos os outros são subgêneros dessa grande história, que é a história de Deus. É a história que ele conta. Por causa disso que nós falamos sempre assim, quem é que não gosta de histórias? Uma vez eu perguntei isso numa sala e já vi alguém fazendo aquela cara assim de não gosto de história. E eu disse, olha, lamento, mas o mundo inteiro é movido pelas histórias. Na verdade, todos nós somos movidos pelas histórias do mundo inteiro. Esse gênero de narrativa, literatura historiográfica ou história, é aquele com o qual nós estamos mais familiarizados. Nós conseguimos interpretar bem as histórias, o que as pessoas querem dizer. Por exemplo, você está acostumado quando alguém chega e diz assim, olha para a janela e a vê aberta e diz assim, está um pouco frio hoje, né? E o que aquela pessoa quer dizer ao falar essa frase, você já até sabe, você aprendeu a interpretar, você sabe que ela quer ou gostaria que a janela fosse fechada. Então nós estamos tão acostumados com todo esse convívio de contar histórias que nós acostumamos com as entonações, os jeitos e tudo. E não é para menos, porque quem contou a primeira grande história foi Deus, e tudo que nós sabemos sobre o mundo deve-se a Deus ter narrado para cada um de nós. Como é que o mundo era, muito bom, como é que o mundo ficou, quebrado pelo pecado, e como será. Está sendo restaurado e será finalmente restaurado na consumação de todas as coisas. Então, quando nós temos o gênero de narrativa, nós queremos saber como é que esse gênero funciona. Se a Bíblia é uma grande história, então nós temos que entender como é que isso acontece. Para quem foi criado no Evangelho, as crianças aprendem desde cedo as histórias bíblicas. Eu não fui criado no Evangelho. Aprendi mais tarde as histórias bíblicas. Mas logo nós aprendemos que não basta saber as histórias. Nós queremos saber como é que nós lemos essas histórias para estarmos certos que nós estamos obtendo do texto aquilo que Deus quis que nós soubéssemos. É para isso então que nós queremos falar um pouco de estratégia retórica, estratégia comunicativa. Mas um pouquinho antes de falar, eu queria dizer duas coisas. Olha, quando você estiver lendo a Bíblia, lembre-se sempre de que a Bíblia não é sobre mim, primariamente, não é sobre a minha pessoa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, seja qual for a história a ser contada na Escritura, será sempre a história de Deus. É o ponto de vista de Deus que nós queremos. Eu sei que lá está Abraão, lá está Noé, lá está Ruth ou Esther ou os profetas, mas as narrativas elas servem como revelação de Deus. E a estratégia retórica, portanto, é perceber que na narrativa nós temos a história, as palavras em si que contam a história, mas o que nós queremos saber é o que o autor está fazendo com esta história. Onde que ele quer chegar? O que ele quer mostrar? Que sentimentos que ele quer evocar? Como que ele faz isso? Para isso, nós vamos ficar atentos à seleção de material que o autor fez. A seleção envolve desde que momentos ou quantas vezes aparece o narrador na história, quem é o personagem escolhido, quais são as cenas escolhidas. Tudo isso tem a ver com seleção. Qual foi a ênfase? Ou seja, dentro do plano que foi estruturado, apresentado um ponto de vista, qual é a ênfase que é dada? E de que modo que esse autor dispôs a informação? Ou seja, como é que ele usou tempo, espaço, estilo? Tudo isso está envolvido quando nós lemos uma narrativa. Parecem muitos detalhes, não é? Mas você se acostuma com isso. Na verdade, nós sabemos fazer até muito bem isso, porque você em segundos, quando alguém pergunta, você assistiu o filme tal? E você diz, sim. Sobre o que é a história? E você em poucos segundos diz sobre o que é a história. Você percebeu todos esses elementos, qual é a ênfase, qual é o estilo, como é que foi usado o tempo e espaço, e você conta. Mas nós não estamos acostumados a fazer isso na escritura. É muito incomum que alguém chegue para você e pergunte, você já leu o livro de Hebreus? Você fala, já. Então, sobre o que ele fala?
fala várias coisas e você tem dificuldade porque você não está acostumado a ler histórias na Bíblia com esse mesmo desejo de entender que há uma grande história, um grande assunto, um ponto de vista que é contado. Nós estamos às vezes com uma mística de tentar entender Deus atrás de cada letra e essas coisas que vêm junto com religiões. Nós não temos nada a ver com religião aqui, nós temos a ver com Jesus Cristo, com a vontade de Deus, a vontade de Deus revelada na Escritura, e é isso que nós queremos aqui. Bom, por que narrativas então? Já se perguntou isso? Por que Deus escolheu contar história? Por que Ele não escreveu logo, para a alegria do nosso professor Heber aqui, por que Ele não escreveu logo um livro de teologia sistemática? É uma boa pergunta, não é? Por que Ele não apenas registrou, meus atributos são estes, anota aí. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou perfeito. Dá para imaginar alguma coisa assim? Eu creio que se nós somos o que somos nesse processo de terra quebrada, nós logo diríamos assim, mas como Deus, como que o Senhor é fiel e misericordioso? Ou seja, para nós não bastaria só uma listagem. Nós precisaríamos entender isso dentro de uma história. Foi isso que Deus fez. Deus nos deu histórias e nos dá exemplos então de como é que Ele interage, como que Ele faz essa interação com a variedade de situações, de modo que o conhecimento dele se torna cada vez mais evidente nas situações da vida real. Isso é o que as histórias bíblicas estão fazendo. Elas estão nos ajudando a ver os atributos de Deus no canteiro de obras, ou seja, no terreno a ser plantado, aqui onde a atividade está acontecendo. É por isso que em toda narrativa você está sempre procurando qual é o ponto de vista de Deus. Às vezes é a voz do narrador que te corrige o percurso, às vezes é a aparição de um profeta, às vezes é uma intervenção de Deus mesmo como narrador onisciente dizendo Deus não gostou nada disso. Então, nós sempre estamos em busca de conhecer da melhor maneira possível a revelação da palavra de Deus e para isso nós precisamos olhar além dos personagens, de suas escolhas, de seus motivos e de suas decisões. Ou seja, nós não queremos entrar naquele lugar comum, que é um lugar equivocado, em que você lê uma história e ela vai evocar em você, te chamou a atenção porque ele estava na beira de um rio, e eu fui criado na beira de um rio. Essas percepções, essas reflexões ingênuas, elas não são equivocadas, elas têm o seu lugar. Mas quando você vai explicar a palavra de Deus ou apreender dela o que Deus está dizendo, nós precisamos então olhar para a narrativa como se deve. Existem personagens, as escolhas deles, seus motivos, suas decisões, mas é para além disso. Ou seja, eu não vou ficar aqui tão preocupado em reconstruir os pensamentos do autor, ou o que ele teria dito, ou o que ele teria imaginado, o que ele sentiu quando ele caiu ou quando ele afundou. Nós olhamos para além disso, para ver como que Deus está trabalhando através deles. Às vezes, os personagens estão fazendo escolhas bem ruins, mas mesmo isso não impede Deus de agir e de cuidar do seu povo. Deus trabalha, e nós já percebemos isso, Deus trabalha através dos erros das pessoas, como também trabalha através do triunfo e do sucesso das pessoas. Isso já nos revela algo sobre Deus, não é? Já pensaram se Deus só trabalhasse com pessoas perfeitas? Já sei, nada teria sido feito, porque não existem pessoas perfeitas. O único ser humano perfeito que nós conhecemos chama-se o Deus homem, Jesus Cristo. Só porque Deus fez uma conexão, portanto, com Davi, ou com Josué, ou com Ruth, não significa que Ele vai fazer a mesma coisa em relação a nós. As circunstâncias, elas nunca são iguais, mas elas nos dão uma ideia, naquela história, naquele tempo, de como que Deus trabalhou aqueles assuntos, de como que a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor foram demonstrados, como que Ele operou com o seu povo no passado. Então, nesse sentido, temos que ter cuidado de compreender que a narrativa tem a intenção comunicativa da revelação de Deus e que os personagens humanos são instrumentos dele
mas às vezes são também obstáculos a Deus. Deus, portanto, sempre se realiza seu plano e o seu programa através dos personagens, sejam eles instrumentos ou obstáculos. Nos vemos daqui a pouco. Olá, gente. Esse daqui a pouco foi rápido, eu precisava parar um pouco para tossir e tomar um pouco mais de água. Como vocês já sabem lá, a gripe não foi fácil. Bom, eu estou projetando aqui, eu estou usando um programa chamado Logos e estou mostrando a Bíblia, o capítulo 17 do primeiro livro de Reis, porque afinal temos exercício para fazer e não é nem que estamos com pressa, mas nós temos uma semana para cada item. E se nós não conversarmos sobre isso rápido, nós não conseguimos pegar o melhor possível. Então peguemos as ferramentas e comecemos a cavar. Primeiro Reis 17, que é o exemplo pedido da aula, nós perderemos o ponto do autor se pensarmos isoladamente em Acabe, ou Elias, ou nos corvos, ou na viúva, ou em seu filho. Ou em algumas pessoas podem até pensar no bolo, se o bolo era gostoso, se não era. Bom, a história, lembremos, não é sobre eles. O primeiro plano é sempre ocupado por Deus e desenrola o que Ele está fazendo, como Ele está agindo com seu povo. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Geralmente nós conversamos, as pessoas falam sobre perícopes, não é? Perícope é um trecho, começo, meio e fim. Aqui está todo o capítulo 17. Mas pode ser que a perícope esteja no capítulo ou não. Você pode ter perícopes menores, ou seja, é uma história com começo, meio e fim, que tem sentido em si mesma. Então aqui, por exemplo, essa história, na verdade, ela não começa aqui. Antes tinha o reinado de Onri de Israel, não é? Até que ele morre e é sepultado, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar. Aqui começa a história com Acabe, quando ele começa a reinar, e todas as besteiras que ele foi fazendo, servindo a Baal, levantando postes ídolo, tudo para irritar o Senhor Deus de Israel. Em seus dias, aí acontece um cumprimento de uma profecia que ele edificou Jericó, lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, e colocou as portas, morreu Segubo, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Na sequência, então, ele segue, então Elias, o tesbita, então ele entra na cena com Acabe. Então essa história tem essa introduçãozinha, de que há um cumprimento profético com relação a Jericó. E aí Elias chega, e vocês conhecem a história, chega para Acabe e diz, olha, não vai chover, vai secar tudo. E aí então a palavra do Senhor vem e manda ele para algum lugar. Ele vai para a beira do riachinho, o riachinho seca. Vocês conhecem bem a história, eu vou deixar ela bem aqui. Eu fiz um filtro aqui só para marcar para vocês, para marcar em vermelho, onde aparece a palavra Senhor e Deus, e em verde, onde aparece segundo, palavra e verdade. Percebem? Ó, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus acontece bastante no texto. Por quê? Porque é o nome que é invocado, tão certo como vive o Senhor Deus. Não haverá chuva segundo a minha palavra, veio a palavra do Senhor, foi e fez segundo a palavra do Senhor, então lhe veio a palavra do Senhor, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e a botija do azeite não faltou segundo a palavra do Senhor. E aí ao final, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vocês percebem isso nesse capítulo? Percebe essa repetição já pela introdução que é dada aqui um pouquinho antes, não é? Do cumprimento profético olha, o que Deus disse, ele fez. E aí quando segue isso aqui, qual é a expectativa? Segundo a palavra de Deus, eu preciso confiar. Agora, vejam o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que o rei de Israel, ele não está ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus é levada a Sarepta, um lugar fora de Israel, e alguém de fora
dá ouvidos à palavra do Senhor. O que você precisava conhecer antes para você ter uma percepção melhor desse texto? Quem faz o seminário estuda uma matéria chamada Introdução ao Antigo Testamento e também outra, Introdução ao Novo Testamento. Essa matéria é muito importante, porque ela ajuda você a ter uma percepção global. Algo que hoje as bíblias de estudo trazem. Uma percepção global sobre o que é o livro. Pois bem, há um livro pela editora Cultura Cristã. Deixa eu ver se ele está aqui. Vamos mexer isso aqui. Este aqui, ó. Interpretação dos livros históricos. Esse livro é muito interessante. Só para dar uma ideia do... ele vai tratar dos... deixa eu ver se eu acho o sumário dele aqui. Olha só que coisa boa. O que é literatura narrativa? Os elementos básicos da narrativa. Tudo aquilo que você precisa prestar atenção. Depois disto aqui, de discutir isso, ele vai tratar sobre o que cada livro, qual é a ênfase de cada livro histórico. Nós precisamos ter essa noção mais ampla. Como, por exemplo, vou dizer para vocês, os livros dos reis, eles foram escritos a partir da perspectiva seguinte. São contadas várias histórias para nos mostrar como leitores, ou para o povo que deveria ouvir isso lá na época, olha, vocês querem saber a razão mediante a qual Deus puniu o seu povo? E então você tem um registro farto das diversas razões mediante as quais Deus fez o que fez e por que puniu o seu povo. Bom, com isso em vista, você já olha para esse capítulo de um modo diferente. Você fala assim, por isso que Deus puniu o seu povo, porque vezes sem conta ele vem, traz a palavra profética, mas o seu povo não o ouve. E a garantia é dada aqui, que olha, de acordo com a palavra do Senhor, acontece. Deus fala a verdade. E até alguém que é de fora percebe que a palavra do Senhor na boca do profeta é a verdade. Ou seja, o texto, então, ele nos fala sobre, olha, Deus fala sempre a verdade, pode confiar nele, a palavra de Deus é confiável. E isso é percebido, deveria ter sido percebido em Israel e, pela bênção de Abraão, todos os povos ao redor. Aqui no caso, é alguém que é de fora, que aprende que Deus também é Deus dos de fora. Que aprende também, por causa da história da ressurreição, que Deus é um Deus vivo e que sequer a morte tem a última palavra. Deus é um Deus da vida e só Ele é que tem o poder da vida em suas mãos. Nós temos muito mais aqui, mas eu diria que esse é o básico pelo que está ressaltado no texto em termos das repetições. O estilo em geral no Antigo Testamento é de muitas repetições para poder chamar a sua atenção para o principal ponto. E aqui você vai perceber que Deus julga, porque esse é o propósito de mostrar no livro de Reis. Deus julga, mas esse mesmo Deus se sacrifica. É o profeta que se estende com os braços abertos sobre o menino e lhe devolve a vida. Eu não sei se ele tinha essa ideia, de onde veio essa ideia, ou se ele estava simplesmente prostrado e se jogou em cima do menino, não sabendo mais o que fazer, quase que dizendo, como Moisés dizia, toma minha vida, Senhor, mas dá a vida de volta a esse menino. Mas o fato é que não é a morte daquele filho ainda, será a morte do Filho de Deus, no caso a morte de Elias, não é? Será a morte do Filho de Deus. É Jesus quem vai estender os braços e vai nos salvar definitivamente da morte. Ou seja, não seria a morte de Elias na troca pelo menino. Isso não está muito claro ali, mas eu acho que parece um bom gancho para poder ter uma percepção de como Cristo aparece nessa história, porque afinal, quem é que morre em favor e faz alguém ficar vivo é somente Jesus Cristo, e ele faz isso estendendo os braços.
Então essa ideia de estender os braços ela me parece muito interessante para fazer essa associação com Cristo, que é quem estende os braços e nos salva dos nossos pecados e nos dá vida. Então percebam que nesse texto, por causa das repetições que nós temos, segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor, então eu tenho sempre que Deus fala a verdade, que Deus é confiável, que Deus é um Deus que alcança os de fora e que Ele é um Deus vivo, que a morte não tem a última palavra.